milionário jurou que nunca mais amaria na vida. Até que uma jovem mãe chegou em sua mansão com um bebê nos braços. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Vamos à história. A madrugada caía pesada sobre a mansão Alencar. 13h40 da manhã. E o silêncio absoluto que Leandro Alencar tanto prezava foi despedaçado por um choro estridente vindo do andar de baixo. Ele abriu os olhos no escuro, os maxilares travados. O choro continuava, agudo, desesperado, interminável. Jogou o edredom para o lado e levantou com a irritação fervendo no peito. Desceu os degraus da escadaria de mármore descalço. Cada passo uma sentença. Cada segundo daquele barulho infernal arranhando seus nervos. Quando chegou à lavanderia, a cena o paralisou na porta. Márcia estava sentada no chão frio, de costas para ele, embalando o bebê contra o peito. Usava uma camisola surrada, os pés descalços, o cabelo preso num coque desmanchado. Cantava baixinho, uma melodia trêmula, quase inaudível, entremeada por sussurros desesperados. Shh, amor. Mamãe tá aqui. Por favor, dorme. O bebê berrava mais alto. Leandro sentiu a raiva subir pela garganta, mas algo o impediu de falar. Talvez fosse o jeito que os ombros dela tremiam, ou a forma como segurava o filho com tanta força, como se temesse que ele sumisse. Ele pigarreou. Márcia virou o rosto num susto, os olhos vermelhos e inchados. Levantou depressa, segurando o bebê desajeitadamente contra o ombro. Senhor Leandro, eu sinto muito. Eu tentei. Ele não para, eu não sei o que fazer, eu já dei mamadeira, já troquei, já... Para. A voz dele saiu mais suave do que pretendia. Ela fechou a boca tremendo. Leandro deu um passo à frente, observando o bebê vermelho de tanto chorar. Não sabia explicar o que sentiu naquele momento, apenas sabia que alguma coisa dentro dele, trancada há anos, começou a rachar. Me deixe segurar ele um pouco. Márcia piscou confusa. Senhor, só... me deixe tentar. Ela hesitou por longos segundos, antes de estender os braços. Leandro pegou a criança com cuidado. Era leve demais, quente demais, frágil demais. O choro continuou por alguns instantes, mas quando ele ajeitou o bebê contra o peito e começou a balançá-lo devagar, algo aconteceu. O choro diminuiu, depois virou um soluço baixo, e então silêncio. O bebê encostou a cabecinha no ombro de Leandro e fechou os olhinhos exausto. A respiração ficou calma, ritmada. Márcia arregalou os olhos. Como você? Leandro não respondeu. Olhava fixamente para o rosto pequeno adormecido contra ele. Sentiu algo apertar dentro do peito. Dor e alívio ao mesmo tempo. Como uma ferida antiga sendo tocada depois de anos intocável. Márcia deu um passo à frente, os olhos marejados de gratidão. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Os olhares se encontraram. Por um instante, tudo parou. Ele viu algo nela que não tinha visto antes. Não fragilidade, mas força silenciosa. A força de quem carrega o mundo sozinha e ainda encontra ternura para oferecer. E ela viu algo nele que ninguém mais via. Uma tristeza tão funda que precisava ser escondida atrás de paredes inteiras. O bebê roncou baixinho. Leandro piscou, quebrando o transe, e devolveu a criança com cuidado excessivo. Ele só estava cansado demais para dormir, murmurou, evitando os olhos dela. Talvez... Márcia segurou o filho contra o peito, ainda olhando para Leandro, como se ele fosse algo fora do comum. Ou talvez ele só precisasse de alguém calmo, alguém seguro. Ele engoliu seco. Virou-se para sair. Foi então que o olhar dele caiu sobre a mesinha lateral e sobre a foto emoldurada que sempre ficava ali, esquecida entre panos de limpeza. A esposa, sorrindo, segurando um bebê na barriga de 7 meses. O bebê que nunca nasceu. Leandro congelou. Márcia seguiu o olhar dele e viu a foto. Seu rosto mudou, compreensão silenciosa substituindo a gratidão. Ele percebeu o que ela tinha visto. Algo dentro dele entrou em pânico. Chicos, isso não pode acontecer de novo. A voz saiu dura, fria, quase cruel. Ele deu 2 passos largos até a foto. Virou-a de frente para baixo com violência e encarou Márcia com olhos vazios. Nunca mais. Ela deu um passo para trás, assustada. Senhor, eu não quis... Só cuida do seu filho e mantém ele quieto. Leandro saiu da lavanderia sem olhar para trás, subindo as escadas depressa demais, os punhos cerrados,
Trancou-se no quarto e apoiou as costas na porta, respirando como se tivesse corrido quilômetros. Lá embaixo, Márcia ficou parada no meio da lavanderia, segurando o bebê adormecido com lágrimas escorrendo em silêncio. Ela olhou para a foto virada de cabeça para baixo e entendeu que tinha acabado de ver um homem quebrado. Um homem que tinha medo de sentir. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Leandro evitava Márcia, como se ela carregasse uma doença contagiosa. Quando cruzavam no corredor, ele desviava o olhar. Quando ela servia o café da manhã, ele agradecia com um aceno de cabeça e nada mais. Quando o bebê gorgolejava no carrinho perto da cozinha, ele acelerava o passo e sumia para o escritório. Mas o bebê não entendia de distâncias. Toda vez que via Leandro, estendia os bracinhos rechonchudos e soltava um gritinho animado. O tipo de som que crianças fazem quando reconhecem alguém especial. E isso destruía Leandro por dentro. Na quinta manhã, após aquela madrugada na lavanderia, ele estava no jardim revisando contratos quando ouviu a risada do bebê. Levantou os olhos e viu Márcia caminhando pela grama com o filho no colo. O menino olhou diretamente para ele e sorriu. Aquele sorriso banguela, babado, completamente inocente. Leandro sentiu como se alguém tivesse enfiado uma lâmina entre suas costelas. Levantou bruscamente, juntou os papéis de qualquer jeito e entrou na mansão. Trancou-se no escritório, apoiou as mãos na mesa de mogno e respirou fundo 3 vezes. Não pode acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Mas à noite, quando tentou dormir, tudo o que via era aquele sorriso, e a forma como o bebê tinha se acalmado em seus braços, e o olhar de Márcia, cheio de gratidão e algo mais, algo perigosamente parecido com confiança. Às 2 da manhã ele tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Leandro chamou Márcia ao escritório. Ela entrou com o bebê no colo, os olhos baixos, as mãos trêmulas. Sabia que algo estava errado pela forma como ele a tinha convocado, formal, distante, através da governanta. Senta! Ele apontou para a cadeira de couro na frente da mesa. Márcia sentou devagar, ajeitando o bebê nas pernas. O menino olhou ao redor curioso, agarrando a blusa da mãe. Leandro não conseguiu olhar para a criança. Fixou os olhos em Márcia e disse, com a voz mais neutra que conseguiu: "Acho melhor você procurar outra colocação." O rosto dela perdeu toda a cor. O quê? Vou te dar 3 meses de salário como indenização. E uma carta de recomendação. Você é boa no que faz. Não vai ter problema para encontrar outro emprego. Márcia piscou várias vezes, como se não estivesse entendendo as palavras. Mas eu fiz alguma coisa errada? Não. Então por quê? Porque eu decidi. Ele cruzou os braços, a postura rígida. Não precisa de mais explicação que isso. Os olhos dela começaram a marejar. O bebê sentiu a tensão e choramingou baixinho, agarrando-se mais à mãe. Foi por aquela noite? Márcia perguntou, a voz tremendo. Por que o Miguel chorou? Porque o senhor teve que descer? Eu juro que não vai acontecer de novo. Não foi isso. Então o que foi? Ela se levantou, segurando o filho contra o peito, as lágrimas finalmente caindo. Eu preciso desse emprego, senhor Leandro. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho ninguém. Márcia. Ele levantou também, mas manteve a mesa entre eles como uma barricada. Você vai receber o suficiente para se manter até achar algo novo. Não estou te jogando na rua, mas está me jogando fora. A frase caiu como uma pedra no silêncio. Leandro abriu a boca, mas nada saiu. O bebê começou a chorar. Não o choro estridente da outra noite, mas algo pior. Um choro baixo, assustado, como se sentisse que algo terrível estava acontecendo. E então, instintivamente, esticou os bracinhos na direção de Leandro. Márcia viu. Leandro viu. Ninguém se moveu. O bebê chorou mais alto, insistindo, os dedinhos abrindo e fechando no ar. Algo quebrou dentro de Leandro. Esquece. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Esquece o que eu disse. O quê? Você não vai ser demitida. Ele se virou de costas, encarando a estante de livros. Foi um erro meu, só... Volta para o seu trabalho. Márcia ficou paralisada, confusa, o bebê ainda chorando nos braços dela. Senhor, eu não entendo. Você não precisa entender. Só precisa esquecer que essa conversa aconteceu. Ele não se virou. Não conseguia olhar para ela, ou para o bebê que ainda estendia os braços na direção dele. Márcia ficou ali por mais alguns segundos,
sem saber o que fazer. Depois lentamente saiu do escritório. A porta fechou com um clique suave. Leandro desabou na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Márcia voltou à sala de estar para terminar de dobrar as roupas limpas. A mansão estava silenciosa. Leandro tinha saído sem dizer para onde. Ela trabalhou no automático, a mente ainda processando o que tinha acontecido de manhã. Por que ele tinha tentado demiti-la? Por que tinha voltado atrás? Ao pegar uma pilha de toalhas para levar ao armário, algo caiu de trás do sofá. Uma carta. O envelope estava amarelado, as bordas gastas pelo tempo. Não tinha destinatário escrito, mas estava aberto. Márcia hesitou. Sabia que não devia ler, mas as primeiras palavras estavam visíveis e seus olhos se moveram antes que pudesse impedir. Para meu filho que nunca conheci, seu coração disparou. Olhou ao redor, ainda sozinha. Desdobrou a carta com as mãos trêmulas. A letra era masculina, forte, mas tremida em alguns pontos. A data, 6 anos atrás. Eu ia te chamar de Rafael. Sua mãe escolheu o nome. Ela disse que significava Deus curou. Eu ri porque não acreditava muito nessas coisas. Mas agora eu queria acreditar. Você ia nascer em novembro. Tínhamos o quarto pronto, as roupinhas lavadas, o berço montado. Eu ensaiei 1000 vezes como ia te segurar pela primeira vez. Mas você nunca chegou. E quando você foi embora, levou sua mãe junto. Não fisicamente. Isso demorou mais 2 anos. Mas a mulher que eu amava morreu no dia que te perdemos. O que ficou era só uma sombra. Eu não sei se existe algo depois. Não sei se você está em algum lugar, se pode me ouvir. Mas se puder, me desculpa por não ter conseguido proteger vocês dois. Seu pai que nunca foi pai, Leandro. Márcia leu a carta 3 vezes. Depois dobrou com cuidado e colocou de volta exatamente onde tinha encontrado. Subiu para o quartinho dos fundos com as pernas bambas, deitou ao lado do berço de Miguel e chorou em silêncio. Agora entendia. Entendia o olhar vazio, a frieza repentina, o medo de se aproximar. Leandro Alencar não era um homem cruel. Era um homem apavorado de amar de novo. Os dias seguintes foram estranhos. Márcia não mencionou a carta. Não mencionou a tentativa de demissão. Continuou trabalhando como sempre. Silenciosa, eficiente, invisível. Mas algo tinha mudado nos olhos dela quando olhava para Leandro. Não era pena. Era compreensão. E isso o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Ele a observava pelos cantos. A forma como segurava Miguel com tanto cuidado. Como cantarolava enquanto limpava. Como sorria para o filho mesmo quando estava exausta. Havia uma leveza nela que Leandro tinha esquecido que existia no mundo. Uma leveza que o fazia sentir ainda mais pesado. Numa tarde de quinta-feira, ele a encontrou na área de serviço dobrando lençóis. Miguel dormia no carrinho ao lado, os lábios fazendo um biquinho engraçado. Leandro parou na porta, sem saber bem por que tinha ido até ali. Márcia sentiu a presença dele e levantou os olhos. Precisa de alguma coisa, senhor? A formalidade doía mais do que deveria. Não, eu só... Ele olhou para o bebê. Ele tá bem? Tá, dormiu a tarde inteira. Acho que tá crescendo de novo. Ela sorriu de leve, aquele sorriso cansado de mãe que conhece cada detalhe do filho. Leandro deu um passo para dentro, as mãos nos bolsos. Márcia, sim? Ele abriu a boca, fechou, tentou de novo. Sobre aquele dia. Quando eu tentei te demitir. O senhor não precisa explicar. Ela voltou a dobrar um lençol. Os movimentos precisos. Eu sei. Mas eu quero. Ela parou. Olhou para ele de verdade, pela primeira vez em dias. Leandro encostou no batente da porta, os ombros pesados. Não foi nada que você fez. Foi... Ele passou a mão pelo cabelo. Foi tudo o que você é. Márcia franziu a testa, confusa. Eu não entendo. Você tem um filho. Ele disse as palavras devagar, como se cada uma queimasse. Você cuida dele. Ama ele. E quando eu vi isso, quando eu segurei ele naquela noite, ele parou. Engoliu seco. Me lembrou de coisas que eu passei anos tentando esquecer. O silêncio caiu pesado entre eles. Márcia deu um passo na direção dele, a voz baixa. Você perdeu alguém pequeno, não foi? Leandro levantou os olhos, surpreso. Como você... Eu vi a foto. Naquela noite. A mulher grávida. Ele desviou o olhar, a mandíbula travada. Não era só uma foto. Eu sei. Você não sabe de nada.
A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Márcia não recuou. Então me conta. Por quê? Para você sentir pena de mim? Não. Ela cruzou os braços, firme. Para eu entender por que o senhor tem tanto medo de segurar meu filho. A frase acertou em cheio. Leandro ficou em silêncio por tanto tempo que Márcia achou que ele simplesmente ia sair. Mas então, ele soltou o ar devagar e começou a falar. Ela se chamava Helena. A gente era casado há 3 anos quando ela engravidou. Sua voz era baixa, distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Tudo ia bem. Até a 30ª semana, Márcia sentou numa banqueta, ouvindo. O coração dele parou. Sem motivo, sem aviso. Só parou. Leandro olhou para as próprias mãos. Eles tiraram ele por cesariana de emergência. Eu nem tive tempo de chegar no hospital. Quando cheguei, ela estava na sala de recuperação, olhando para a parede. Vazia. Ele fez uma pausa longa. Eu tentei. Juro que tentei estar presente, fazer ela voltar. Mas era como se a Helena, de verdade, tivesse ido embora junto com ele. Ela não comia, não falava. Não dormia, só existia. E depois, a Márcia perguntou gentilmente. Mas 2 anos depois, ela saiu para comprar pão. Atravessou a rua no sinal vermelho. Um caminhão não conseguiu frear. Ele disse tudo numa frase só, sem emoção, como se tivesse contado tantas vezes que as palavras perderam o peso. Todo mundo disse que foi acidente, mas eu sei que não foi. Márcia cobriu a boca com a mão. Ela desistiu. Leandro finalmente olhou para Márcia, os olhos secos, mas quebrados. E eu não consegui impedir. Não consegui salvar nenhum dos dois. Lágrimas escorreram pelo rosto de Márcia. Não foi sua culpa. Não? Ele deu um riso amargo. Então de quem foi? Eu era o marido, o pai. Era minha responsabilidade proteger eles. O senhor não é Deus. Não podia controlar o que aconteceu, mas podia ter feito diferente. Podia ter visto os sinais. Podia ter... Sua voz falhou. Ele virou o rosto, respirando fundo. Por isso que quando vi você com seu filho, quando senti ele nos meus braços, te lembrou do que perdeu. Me lembrou que eu não mereço ter isso de novo. Márcia levantou e caminhou até ele devagar. Parou a poucos centímetros, olhando diretamente nos olhos dele. Posso dizer uma coisa? Ele não respondeu, mas não se afastou. O senhor não perdeu a capacidade de amar, Leandro. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele sem o senhor. Joyce sente. Só ficou com medo dela. É a mesma coisa. Não é? Ela tocou de leve no braço dele. Medo significa que ainda tem algo vivo dentro do senhor. Algo que dói porque ainda importa. Leandro olhou para a mão dela no braço dele. Pequena, calejada, quente. Eu não quero machucar vocês. A voz saiu quase num sussurro. Então não machuque. E se eu não conseguir evitar? E se eu for como um buraco negro que suga tudo ao redor? Márcia sorriu tristemente. Aí a gente aprende a brilhar mais forte. Eles ficaram assim por um momento. Próximos demais, vulneráveis demais, perigosos demais. Miguel se mexeu no carrinho e choramingou. O feitiço quebrou. Márcia se afastou, limpando as lágrimas. Desculpa. Eu não devia ter falado tanto. Não. Leandro segurou o pulso dela, suave. Karski me sinto mahabi. Obrigado por ouvir. Ela assentiu. Ele soltou e virou para sair. Mas na porta parou e disse sem olhar para trás. Não deixe seu filho se apegar a mim, Márcia. Por quê? Porque eu destruo tudo que amo. E saiu antes que ela pudesse responder. Márcia ficou parada no meio da lavanderia, o coração acelerado, as mãos tremendo. Miguel acordou e olhou para ela com aqueles olhos enormes de criança. Ela o pegou no colo e sussurrou. Acho que a gente vai precisar ensinar aquele homem a se perdoar, meu amor. O bebê agarrou uma mecha do cabelo dela e sorriu. 3 dias depois daquela conversa, tudo mudou. Era quase meia-noite quando Márcia acordou com o choro de Miguel. Mas não era o choro normal. Era algo agudo, desesperado, assustador. Ela pulou da cama e acendeu a luz. O bebê estava vermelho, suando, tremendo. Quando tocou a testa dele, quase queimou a mão. Miguel? Miguel, amor, o que foi? Ele chorou mais alto, o corpinho inteiro sacudindo. Febre, febre altíssima. Márcia entrou em pânico. Pegou o celular com as mãos tremendo. Mas não tinha crédito. Não tinha carro. Não tinha ninguém. Correu descalça pelos corredores da mansão até o quarto de Leandro e bateu na porta com desespero. Senhor Leandro! Por favor.
Eu preciso de ajuda. A porta se abriu quase imediatamente. Leandro estava de calça de pijama e camiseta, o cabelo bagunçado, os olhos alertas. O que aconteceu? É o Miguel. Ele tá queimando, eu não sei o que fazer, Ela não precisou terminar. Leandro já tinha passado por ela e estava descendo as escadas. Pega uma muda de roupa para ele e vamos. Agora. O trajeto até o pronto-socorro foi um borrão de semáforos vermelhos ignorados e curvas fechadas. Leandro dirigia focado, uma mão no volante, enquanto Márcia segurava Miguel no banco de trás, chorando baixinho, sussurrando preces que nem sabia direito. Ele vai ficar bem, Leandro disse, os olhos fixos na estrada. Vai ficar bem, eu prometo. Ela queria acreditar. Quando chegaram, Leandro pegou Miguel dos braços dela e saiu correndo pela porta automática. Preciso de um médico, agora. Uma enfermeira veio correndo, pegou o bebê, checou os sinais vitais. Febre de 39,8 graus. Convulsão febril iminente. Levaram Miguel para a sala de emergência. Márcia quis ir junto, mas não deixaram. Ela desabou numa cadeira da sala de espera, soluçando as mãos no rosto. Leandro sentou ao lado dela. Não disse nada. Apenas colocou a mão nas costas dela. Um gesto simples, mas que a impediu de desmoronar completamente. Eu sou uma péssima mãe, ela sussurrou. Eu não vi. Que ele estava doente, eu não percebi. Para. A voz dele era firme. Você é uma mãe que dormia 3 horas por noite para cuidar dele sozinha. Você é uma mãe que faz milagre todo dia. Isso aqui não é sua culpa. Ela olhou para ele com os olhos inchados. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque eu vi. Ele segurou a mão dela. Eu vi como você cuida dele, como ama ele. E isso é tudo que uma criança precisa. Márcia apertou a mão dele de volta, tremendo. Ficaram assim por 40 minutos eternos. Quando a médica finalmente saiu, os dois levantaram ao mesmo tempo. Ele teve uma infecção na garganta que evoluiu rápido. Ela explicou, cansada, mas tranquila. Demos antitérmico, antibiótico intravenoso. A febre já baixou. Ele vai ficar bem. Márcia quase caiu de alívio. Leandro a segurou pelo braço. Posso ver ele? Ela perguntou, a voz rouca. Pode, mas ele está sedado agora. Vai dormir umas 4 horas. A médica olhou para Leandro. E o senhor é o pai? Leandro abriu a boca, mas Márcia respondeu primeiro. Ele me trouxe aqui, me ajudou. A médica assentiu. Podem entrar juntos. Mas silêncio, por favor. Miguel estava numa maca pequena, conectado a um soro, o rostinho finalmente calmo. Ainda pálido, mas respirando tranquilo. Márcia se aproximou e tocou a mãozinha dele, as lágrimas caindo de novo, mas dessa vez de alívio. Graças a Deus. Leandro ficou parado ao lado dela, olhando para o bebê. E algo dentro dele, algo que tinha ficado congelado por anos, começou a derreter. Ele estendeu a mão devagar e tocou o bracinho de Miguel com um dedo. O bebê, mesmo dormindo, apertou o dedo dele instintivamente. Aquele gesto minúsculo quebrou Leandro. As lágrimas vieram sem aviso, grossas, quentes, incontroláveis. Ele cobriu a boca com a mão, tentando abafar o som, mas foi inútil. Eram anos de dor saindo de uma vez. Márcia olhou para ele e entendeu. Segurou a mão livre dele com força. Tá tudo bem, ela sussurrou. Ele tá bem. A gente tá bem. Leandro assentiu, incapaz de falar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele chorava de verdade. E pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir algo além de dor. Sentiu esperança. 2 horas depois, já na madrugada, Miguel acordou. Olhou ao redor confuso, viu a mãe e sorriu fraquinho. Então virou a cabecinha e viu Leandro, e o sorriso aumentou. Ele esticou os bracinhos na direção dele, fazendo aquele barulhinho que bebês fazem quando querem colo. Leandro olhou para Márcia, pedindo permissão silenciosa. Ela sorriu com os olhos ainda vermelhos. Vai, ele quer você. Leandro pegou Miguel com tanto cuidado que parecia estar segurando algo sagrado. O bebê encostou a cabecinha no ombro dele e soltou um suspiro satisfeito. Márcia cobriu a boca emocionada. Leandro beijou o topo da cabeça de Miguel e fechou os olhos. Você é forte, pequeno, ele sussurrou. Mais forte que qualquer um de nós. Márcia se aproximou e tocou o ombro de Leandro. Ele virou o rosto para ela. Estavam tão perto que conseguia ver as manchinhas douradas nos olhos castanhos dela. Às vezes, ela disse baixinho,
Deus usa os menores para curar os maiores. Leandro não conseguiu responder. Só assentiu, e ali naquela sala fria de hospital, com um bebê adormecido entre eles, algo maior que gratidão nasceu. Algo perigoso. Algo inevitável. Na volta para a mansão, já com o sol nascendo, Miguel dormia na cadeirinha do carro. Márcia tinha adormecido também, a cabeça encostada na janela. Leandro dirigia em silêncio, mas seu coração batia rápido demais. Quando pararam na garagem, ele olhou pelo retrovisor. Márcia ainda dormia, a boca entreaberta, os traços relaxados pela primeira vez em horas. Ela era bonita. Ele nunca tinha realmente percebido. Não daquele jeito. E isso o apavorou. Despertou ela com cuidado. Ela piscou desorientada. Já chegamos? Já. Ela se espreguiçou e foi pegar Miguel. Leandro a ajudou com a cadeirinha e por um segundo as mãos dele se tocaram. Eletricidade. Os olhos se encontraram. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse se impedir, Leandro se inclinou e beijou a testa dela. Suave. Demorado. Reverente. Márcia congelou completamente. Quando ele se afastou, o rosto dela estava vermelho. Senhor Leandro, eu... Ele deu um passo para trás, o arrependimento já batendo. Desculpa. Eu não devia ter... Passou a mão pelo cabelo, perdido. Foi um dia longo. Eu só... Desculpa. Antes que ela pudesse responder, ele virou e entrou na mansão. Márcia ficou parada na garagem. O coração disparado, os dedos tocando a testa onde os lábios dele tinham estado. Miguel mexeu nos braços dela e ela voltou a si. Subiu para o quarto em transe, deitou o filho no berço e sentou na cama, tremendo. O que acabou de acontecer? No dia seguinte, uma mulher chegou à mansão. Alta, elegante, vestido caro, perfume forte. Márcia a recebeu na porta. Boa tarde. Posso ajudar? A mulher a examinou de cima a baixo, com olhar gelado. Vim buscar o que é meu. Ela entrou sem ser convidada, tirando as luvas de couro devagar. Onde está Leandro? Quem devo anunciar? A mulher sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Helena. Helena Alencar. Ela parou e virou para Márcia. Irmã da falecida esposa dele. Ou seja, família, de verdade. Então olhou para o carrinho onde Miguel dormia. E você deve ser a nova empregada. Helena Alencar não era o tipo de mulher que pedia permissão para nada. Nos 3 dias desde que chegou, ela já tinha reorganizado a sala de estar, trocado as flores do hall de entrada e começado a dar ordens para Márcia como se fosse a dona da casa. O café está frio, ela disse na manhã de sexta-feira, empurrando a xícara pela mesa sem sequer olhar para Márcia. Faça outro. E dessa vez, use a porcelana francesa, não essas xícaras comuns. Márcia apertou os punhos, mas manteve a voz calma. Sim, senhora. Leandro estava no escritório trabalhando, ou pelo menos tentando. Era impossível se concentrar com Helena na casa, enchendo cada cômodo com sua presença sufocante. Ele sabia por que ela tinha vindo. Helena sempre foi protetora demais com a memória da irmã. Ou melhor, com o que podia ganhar por causa dessa memória. Ela nunca tinha se casado, nunca trabalhado de verdade. Vivia de mesadas que Leandro dava em respeito à família. Mas agora ela tinha notado algo diferente e estava ali para investigar. À tarde, Helena o encontrou na biblioteca. Precisamos conversar. Ela fechou a porta atrás de si. Estou ocupado, Helena. Não me importo. Ela sentou na poltrona de frente para ele, cruzando as pernas com elegância estudada. Quem é aquela mulher? Márcia. Ela trabalha aqui. Eu sei que ela trabalha aqui. Não sou idiota. Helena inclinou a cabeça. O que eu quero saber é por que você olha para ela daquele jeito. Leandro levantou os olhos do computador tenso. Que jeito? Como se ela fosse importante. Ela cuida da casa. Que é importante. Helena deu um sorriso frio. Leandro, eu conheci você quando tinha 15 anos. Sei quando está mentindo. Ela se inclinou para frente. Você está se apegando a ela. E ao bebê. Não é da sua conta. É sim. A voz dela endureceu. Você ainda usa o sobrenome Alencar. Ainda vive na casa que minha irmã decorou. Ainda carrega a memória dela. Isso me dá o direito de me preocupar. Você não está preocupada comigo. Está preocupada com o que pode perder se eu seguir em frente. Helena ficou em silêncio por um momento.
Depois sorriu de novo, daquele jeito perigoso. Esse pobre Leandro, tão vulnerável, tão solitário. Ela levantou e caminhou até a porta. Algumas pessoas sabem se aproveitar disso, sabe? Mulheres jovens, bonitas, com filhos pequenos, elas enxergam oportunidade. Leandro cerrou os dentes. Sai da minha casa, Helena. Vou sair quando quiser. Ela abriu a porta, mas parou antes de sair. Só estou te protegendo, querido. Como minha irmã teria feito. E saiu deixando veneno no ar. Márcia ouviu parte da conversa do corredor. Não de propósito. Estava limpando o hall quando as vozes começaram a subir de tom. Quando Helena passou por ela, a mulher parou e disse baixinho, só para Márcia ouvir. Ele é frágil. Está sozinho há anos. Não confunda bondade com interesse. Márcia não respondeu. Apenas segurou o pano de limpeza com mais força. Helena sorriu e continuou andando. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Márcia sentou na cama e tomou uma decisão. Não podia ficar ali. Não assim. Não com Helena espalhando veneno. Não com Leandro olhando para ela daquele jeito que a fazia sentir coisas que não devia sentir. Ele tinha beijado a testa dela. E desde então tudo tinha mudado. O ar ficava pesado quando estavam no mesmo cômodo. Os olhares duravam tempo demais. As mãos se tocavam acidentalmente, quando ele ajudava com as compras. Era perigoso. Ela precisava proteger a si mesma. E proteger Miguel. Começou a fazer as malas em silêncio, guardando as poucas roupas que tinha, os brinquedos do bebê, a chupeta favorita. Ia sair pela manhã. Sem drama, sem despedidas. Só ia. Mas quando estava fechando a mochila, a porta do quarto se abriu. Leandro estava ali, ainda vestido, o rosto cansado. O que você está fazendo? Márcia congelou. Eu estava organizando algumas coisas. Ele olhou para a mochila, para as roupas empilhadas, para o carrinho de Miguel encostado na parede. Você vai embora. Não era uma pergunta. Márcia engoliu seco. Acho que é melhor. Para todo mundo. Melhor? Ele deu um passo para dentro. Melhor para quem? Pro Senhor. Para mim. Pro Miguel. Ela não conseguia olhar nos olhos dele. As pessoas estão falando. A Helena está falando. E ela tem razão, eu sou só uma empregada. Eu não devia estar causando esse tipo de... Márcia, para. Não posso parar. Ela finalmente o encarou, os olhos brilhando. Eu não posso ficar aqui e fingir que não sinto. Que não vejo como o senhor olha para mim. Como eu olho para o senhor. Isso está errado. Vai acabar mal. Então foge, é isso? Não é fugir. É fazer o que é certo. Leandro deu mais um passo. Agora estava perto demais. Perigoso demais. Você acha que eu vou te deixar ir assim? Sem lutar. O senhor não pode me fazer ficar. Não. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Mas posso te dizer a verdade. Márcia tremia. Ai, que ainda seja. Que verdade. Que se você for embora... A voz dele falhou. Eu vou atrás. Não importa para onde. E aí todo mundo vai saber que eu não consigo mais viver sem você. O mundo parou. Márcia abriu a boca, mas nada saiu. Miguel começou a chorar no berço. Leandro soltou o rosto dela, mas não se afastou. Fica, ele sussurrou. Por favor. Ela foi até o berço com as pernas bambas. Pegou o filho no colo. Miguel choramingou baixinho e voltou a dormir contra o ombro dela. Quando virou, Leandro ainda estava ali. Eu não posso prometer que vai ser fácil, ele disse. Eu sou cheio de cicatrizes, de medos, de coisas quebradas, mas... Ele passou a mão pelo cabelo, vulnerável. Você e ele... Vocês me fazem querer consertar, querer tentar de novo. Márcia sentiu as lágrimas descerem. E se não der certo? E se der? Eles ficaram assim no meio do quarto pequeno, com o bebê adormecido entre eles e o peso de uma decisão que mudaria tudo. Márcia fechou os olhos, respirou fundo. Eu fico. Sua voz era um sussurro. Mas tem uma condição. Qual? Se for para ser real, precisa ser aos olhos de todos. Sem esconder, sem vergonha. Leandro assentiu devagar. E sem esconder. Ela colocou Miguel de volta no berço e voltou a olhar para ele. Então tá, ele sorriu. Pequeno, tímido, mas genuíno. Pela primeira vez em anos. Caminhou até a porta, mas antes de sair virou e disse: Boa noite, Márcia. Boa noite, Leandro. O nome dele nos lábios dela soou diferente, íntimo, real.
Ele fechou a porta. Márcia desabou na cama, o coração batendo tão forte que doía. O que eu acabei de fazer? No dia seguinte, Helena forçou a mão. Organizou um jantar íntimo, com 3 casais amigos de Leandro. Gente rica, importante, do tipo que julgava sem dó. Márcia serviu a mesa como sempre. Mas dessa vez, os olhares eram diferentes. Avaliativos, maldosos. Uma das mulheres, loira platinada e cheia de botox, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Interessante, sua nova funcionária jantar conosco, Leandro. Silêncio constrangedor. Helena sorriu por trás da taça de vinho. Leandro colocou o garfo na mesa devagar e pegou a mão de Márcia, na frente de todos. A mãe dela é muito mais que isso. As sobrancelhas subiram ao redor da mesa. A loira deu uma risadinha nervosa. Ah, claro. Todos os funcionários são importantes, mas... Não. Leandro cortou a voz firme. Vocês não entenderam. Márcia não é só uma funcionária. Ela é... Ele olhou para ela sincero. Ela é alguém que eu me importo. Muito. Márcia arregalou os olhos. Helena ficou pálida. O homem ao lado dela, um advogado barrigudo, pigarreou desconfortável. Leandro, você tem certeza que... Tenho. Ele levantou, puxando Márcia com ele. E quem não respeita isso, não me respeita. Olhou para Helena diretamente. Incluindo você. Helena se levantou também furiosa. Você está cometendo um erro enorme. Essa mulher tem um filho de outro homem. Você realmente quer carregar esse fardo? Leandro deu um passo na direção dela, os olhos frios. Esse fardo me salvou a vida. E quem não respeita isso pode sair da minha casa. Agora, Helena jogou o guardanapo na mesa. Você vai se arrepender. Talvez, mas não vai ser por ela. Helena saiu pisando duro. Os outros convidados se levantaram desconfortavelmente, murmurando desculpas, e foram embora um por um. Quando a casa finalmente ficou vazia, Márcia se virou para Leandro, tremendo. Você não precisava fazer isso. Teixeira, precisava. Ele segurou o rosto dela, os polegares acariciando as bochechas. Eu disse que não ia esconder. Disse que ia ser real. Ela fechou os olhos, encostando a testa na dele. Estavam tão perto, perigosamente perto. Os lábios dele roçaram nos dela. Quase um beijo, mas não completamente. E então a campainha tocou. Os dois se afastaram num susto. Leandro foi até a porta, confuso. Quem seria àquela hora? Abriu. Um homem estava ali. 30 e poucos anos, bêbado, roupas sujas, olhos vermelhos. Márcia? Ele cambaleou. Cadê a Márcia? Leandro franziu a testa. Quem é você? O homem sorriu torto, mostrando dentes amarelados. Diego, pai do Miguel. Ele olhou por cima do ombro de Leandro e viu Márcia paralisada no corredor. Oi, amor. Vim buscar meu filho. Márcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Diego. A voz saiu fraca, quase inaudível. O homem cambaleou para frente, mas Leandro bloqueou a passagem com o corpo. Você não entra aqui. Diego deu uma risada amarga. Quem é você? O novo patrãozinho dela? Ele tentou empurrar Leandro, mas estava bêbado demais para ter força. Sai da frente. Vim ver meu filho. Você não tem filho. Márcia finalmente encontrou a voz, caminhando até a porta. Você abandonou a gente. Sumiu quando eu estava grávida de 5 meses. Márcia, então agora eu sou o vilão? Diego apontou o dedo para ela. Eu estava sem trabalho, sem grana. Você queria que eu fizesse o quê? Ficar. Ela cruzou os braços, tentando controlar o tremor. Era só isso que eu queria. Bem, agora eu voltei. E tenho direitos. Ele olhou para Leandro, avaliando. Vi o carro na garagem. Vi a mansão. Você mora aqui agora, Márcia? Que sorte a sua, hein? Leandro deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Escuta bem. Você vai sair daqui agora. Ou eu chamo a polícia. Chama. Diego sorriu maldoso. E explica para eles por que você está morando com a mãe do meu filho. Aposto que vão achar bem interessante. Eu trabalho aqui, Márcia disse firme. É diferente. É? Porque não parece. Ele inclinou a cabeça. Vocês dois estavam bem perto quando abri a porta. Será que é só trabalho mesmo? Leandro cerrou os punhos. Estava a 2 segundos de socar aquele homem. Mas Márcia tocou o braço dele, impedindo. Não vale a pena. Ela olhou para Diego com frieza. O que você quer?
De verdade. Diego coçou a barba por fazer. Já disse. Quero ver meu filho. Não. Você quer dinheiro. Ela conhecia esse olhar. Tinha visto antes. Quanto? Ele hesitou. Depois sorriu. Esperta. Sempre foi esperta. Passou a mão pela boca. 5.000. E eu sumo. Você não vai sumir, Leandro disse, a voz gelada. Você vai voltar pedindo mais. Homens como você sempre voltam. Diego deu de ombros. Então talvez eu devesse pedir logo um acordo de guarda compartilhada. Sei lá, final de semana alternado? Pensão alimentícia? Ele sorriu ao ver o rosto de Márcia empalidecer. Acho que vou falar com um advogado amanhã mesmo. Você não tem dinheiro para advogado. Márcia sussurrou. Defensoria pública existe, amor. E geneticamente aquele bebê é meu. Acho que qualquer juiz vai concordar que eu tenho direitos. Leandro sentiu a raiva fervendo, mas forçou a voz a sair calma. Sai. Agora. Amanhã a gente conversa com advogados. Os meus e os seus. Diego riu. Agora ficou sério. Tá bom, patrão. Ele cuspiu no chão da entrada. Faz 6 pages, mas eu volto. E quando voltar vou levar o que é meu. Virou e saiu cambaleando pela calçada. Leandro fechou a porta e trancou com força. Quando virou, Márcia estava encostada na parede, o rosto branco, as mãos tremendo descontroladamente. Ele vai levar meu filho. Ela olhou para Leandro com pânico puro. Ele vai conseguir, não vai? A lei está do lado dele. Ele é o pai biológico. Eu não tenho dinheiro para advogado bom, Respira. Leandro segurou os ombros dela. Respira, Márcia. Eu não consigo. As lágrimas começaram a cair. Você não entende, ele não quer o Miguel, ele quer me machucar, me controlar. Ele sempre foi assim. E agora ele descobriu que eu tô bem e... Ela estava hiperventilando. Leandro a puxou para um abraço, segurando firme. Escuta, olha para mim. Ele levantou o rosto dela. Ele não vai levar seu filho. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Posso? Ele limpou as lágrimas do rosto dela. Porque eu não vou deixar. Na manhã seguinte, Leandro ligou para a melhor advogada de família da cidade antes mesmo de tomar café. Doutora Raquel Mendes chegou à mansão 2 horas depois. Uma mulher de 50 anos, terno impecável, maleta de couro cara. Ela ouviu toda a história sentada na sala. Fez perguntas diretas. Anotou tudo. Quando terminou, fechou o bloco e olhou para os dois. Não vou mentir. A situação é complicada. Márcia fechou os olhos. Ele tem direitos biológicos. A advogada continuou. Mesmo tendo abandonado vocês, geneticamente ele é o pai. E se ele entrar com pedido de guarda compartilhada ou visitação, é bem provável que consiga algo. Então não tem nada que a gente possa fazer? Leandro perguntou tenso. Eu não disse isso. Doutora Raquel cruzou as pernas. Disse que é complicado, mas há caminhos. Podemos questionar a capacidade dele. Alcoolismo, falta de residência fixa, histórico de abandono. Mas o processo é longo. E juízes tendem a dar chances. Márcia enterrou o rosto nas mãos. A menos... A advogada pausou. A menos que haja outro arranjo legal. Leandro franziu a testa. Tá, que tipo de arranjo? Se a criança for legalmente adotada por outra pessoa, os direitos do pai biológico podem ser cassados. Especialmente se ele abandonou a criança e nunca prestou assistência. Adoção? Márcia levantou a cabeça. Mas quem iria... Dora Raquel olhou para Leandro. Alguém com estabilidade financeira. Vínculo comprovado com a criança. E, de preferência, laços legais com a mãe. Silêncio. Leandro entendeu primeiro. Casamento. Exatamente. A advogada abriu a pasta e tirou alguns documentos. Se vocês fossem casados, o senhor Leandro poderia iniciar processo de adoção imediatamente. Com o histórico de abandono do pai biológico e a sua situação financeira, as chances de sucesso seriam de mais de 90%. Márcia olhou para Leandro chocada. Ele olhou de volta, a mente correndo. Quanto tempo levaria? O processo de adoção, com um bom advogado e as circunstâncias certas, 6 meses a 1 ano. Mas vocês precisariam provar que é um casamento real. Não pode ser só papel. Tem que ter vínculo familiar estabelecido. E se a gente se casar? Agora, Leandro perguntou. Dr. Raquel sorriu levemente. Aí eu entraria com os papéis na segunda-feira. Márcia levantou tonta.
Eu preciso de 1 minuto. Saiu da sala rapidamente. Leandro a encontrou no jardim, sentada no banco de madeira, olhando para o nada. Ele sentou ao lado, mantendo distância respeitosa. Eu sei que é loucura, ele começou. Ela não olhou para ele. É completamente insano. Mas funcionaria. Não é por isso que as pessoas se casam, Leandro. Eu sei. Silêncio. Márcia finalmente virou o rosto para ele. Tracy Ibarras e Quinta. Por que você está fazendo isso? De verdade. Não me dá discurso de proteção ou dever. Eu quero a verdade. Leandro respirou fundo, porque quando segurei o Miguel naquela primeira noite, algo em mim acordou. Algo que eu achava que tinha morrido. Ele olhou para ela, vulnerável. E quando olho para você, eu vejo alguém que luta, que ama, que não desiste. Isso me faz querer ser melhor. Leandro! Eu não estou pedindo amor ainda. Ele segurou a mão dela. Estou pedindo uma chance. Para proteger vocês. Para ser a família que ele precisa. E talvez para a gente descobrir o que isso pode se tornar. Márcia sentiu as lágrimas voltarem. E se não der certo? E se der? Ela deu um riso choroso. Você vive dizendo isso. Porque preciso acreditar. Ela apertou a mão dele. Tá bom. A voz saiu fraca, mas decidida. Mas com uma condição. Qual? Isso não pode ser só papel para você. Se a gente faz isso, você precisa realmente tentar. Tentar sentir. Tentar confiar. Ela olhou nos olhos dele. Porque eu não aguento mais uma pessoa que vai embora. Leandro puxou ela para perto, encostando a testa na dela. Se eu não vou embora. Eu prometo. Promessas podem quebrar. Eu sei. Ele beijou a testa dela suave. Mas essa não vai. 3 dias depois, eles se casaram no cartório. Cerimônia simples, rápida, fria. 2 testemunhas que Leandro mal conhecia. A escrivã entediada. O juiz de paz lendo o texto padrão em voz monótona. Quando chegou a hora das alianças, Leandro colocou uma de ouro branco no dedo de Márcia. Simples, mas bonita. Ela olhou surpresa. Você comprou? Ontem. Ele deu um meio sorriso. Não ia casar você sem aliança. Ela sentiu o peito apertar. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, eles se entreolharam tensos. Leandro se inclinou e beijou a bochecha dela. Casto, seguro, distante. Saíram do cartório como marido e mulher, mas voltaram para casa como estranhos, fingindo intimidade. 1 semana depois, a citação chegou. Diego tinha entrado com processo de guarda compartilhada e pedido de DNA, mas a doutora Raquel estava pronta. Contra-atacou com processo de adoção, cessação de poder familiar e pedido de liminar impedindo contato não supervisionado. A juíza designou audiência para dali 30 dias e colocou uma condição. Os pais Márcia e Leandro teriam que provar vínculo familiar estável e saudável. 30 dias. 30 dias vivendo como casal de verdade. 30 dias fingindo que aquilo não estava destruindo os dois por dentro. Porque quanto mais tentavam fingir, mais real se tornava. Os 30 dias foram os mais estranhos da vida de Márcia. De repente, ela não dormia mais no quartinho dos fundos. Dormia no quarto de hóspedes ao lado do de Leandro. Para parecer mais natural, ele tinha dito. Miguel tinha ganhado um berço novo, brinquedos novos, roupas novas, tudo para construir a imagem de uma família estruturada. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, Márcia ouvia Leandro andando pelo corredor, inquieto, insone, lutando com demônios que ela não podia ver. Eles tomavam café juntos, jantavam juntos, passeavam com Miguel no jardim juntos. E a cada dia, a linha entre fingimento e realidade ficava mais borrada. Uma manhã, 2 semanas antes da audiência, Márcia desceu e encontrou Leandro no chão da sala, montando um carrinho de brinquedo para Miguel. O bebê batia palmas animado, gritando papai, papai, toda vez que Leandro encaixava uma peça. Ela parou na porta, o coração apertado. Leandro levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso pequeno que ele só dava quando achava que ninguém estava olhando. Bom dia. Bom dia. Ela se aproximou. Desde quando você sabe montar brinquedo? Não sei. Tô improvisando. Ele mostrou o manual de instruções. Isso aqui tá em chinês, eu acho. Márcia riu, um som leve que ela mesma não esperava. Miguel engatinhou até ela e puxou a barra da calça, querendo colo. Ela o pegou, e o bebê imediatamente esticou os braços de volta para Leandro.
Acho que você virou o favorito, ela disse. Ou ele só gosta de quem constrói mal os brinquedos dele. Leandro pegou Miguel e fez uma careta engraçada. O bebê gargalhou. Márcia sentou no chão ao lado deles, observando. Era tão fácil esquecer que aquilo não era real. Tão fácil acreditar que eram apenas uma família normal numa manhã de sábado. Leandro olhou para ela e algo passou entre eles. Algo quente, perigoso, inevitável. Márcia, a campainha tocou. O momento quebrou. Leandro franziu a testa. Serra. Não tô esperando ninguém. Ele foi até a porta com Miguel no colo. Quando abriu, uma mulher uniformizada estava ali com uma prancheta. Leandro Alencar? Sim, assistente social. Vim fazer a visita domiciliar para avaliação familiar. O sangue de Leandro gelou. Mas a audiência é só daqui 2 semanas. Visitas surpresas são parte do protocolo, senhor. Ela sorriu educadamente. Posso entrar? As próximas 2 horas foram um pesadelo cuidadosamente disfarçado de normalidade. A assistente social, doutora Vera, inspecionou cada cômodo. Fez perguntas sobre rotina, divisão de tarefas, histórico médico de Miguel. Observou a interação entre os 3 com olhos treinados para detectar mentiras. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ela perguntou, anotando algo na prancheta. Márcia e Leandro se entreolharam rapidamente. Alguns meses, Márcia respondeu. Mas moramos juntos faz pouco tempo. E como o Miguel reagiu à presença do Sr. Leandro? Bem, Leandro ajeitou o bebê no colo. Muito bem, na verdade. Ele é uma criança fácil. E a dinâmica de vocês, como casal? Silêncio tenso. Boa, Leandro disse. A gente se entende bem. Doutora Vera ergueu uma sobrancelha. Vocês dormem no mesmo quarto? Márcia corou. Eu, às vezes, fico no quarto de hóspedes. Por causa das mamadas noturnas, para não acordar ele. Má resposta! Ela viu no rosto da assistente social. Entendo. Mais anotações? E o pai biológico? Ele tentou contato depois que vocês se casaram? Não diretamente. Leandro respondeu a voz firme, mas entrou com processo judicial. O que mostra que o interesse dele não é pelo bem-estar da criança, e sim. Senhor Alencar, eu não estou aqui para julgar o pai biológico. Estou aqui para avaliar se esta casa oferece um ambiente familiar saudável e estável. Ela olhou ao redor. Vocês têm fotos de família? Pausa. Não tinham. Ainda não tiramos muitas, Márcia improvisou. O casamento foi rápido, por necessidade legal? A pergunta era uma armadilha. Por amor, Leandro disse, olhando diretamente para Márcia. E pela criança. As 2 coisas podem coexistir. Doutora Vera estudou o rosto dele por um longo momento. Podem, mas geralmente há sinais claros. Ela fechou a prancheta. Vou deixar vocês descansarem, mas vou precisar fazer mais uma visita antes da audiência. E dessa vez gostaria de ver mais naturalidade entre vocês. Ela saiu deixando um silêncio pesado. Quando a porta fechou, Márcia desabou no sofá. A gente fracassou. Não fracassamos. Leandro sentou ao lado dela, ainda segurando Miguel. Só não fomos convincentes o suficiente. Como a gente vai ser convincente se isso não é real? Não é? Ele virou para ela intenso, porque para mim está começando a parecer bem real. Márcia arregalou os olhos. Leandro! Miguel começou a choramingar com fome. Ela pegou o filho e foi para a cozinha preparar a mamadeira, fugindo da conversa. Mas Leandro a seguiu. A gente precisa conversar sobre isso. Não tem nada para conversar. Tem. Ele encostou no balcão, bloqueando a saída dela. Porque eu sei que você sente também. Eu vejo no jeito que você olha para mim, no jeito que sua mão treme quando eu te toco. Você tá imaginando coisas. Tô? Ele deu um passo à frente. Então me olha nos olhos e diz que não sente nada. Ela não conseguiu. Leandro segurou o rosto dela gentilmente. Eu sei que a gente começou isso errado. Sei que foi por necessidade. Mas, Márcia, não é mais só isso. Não para mim. Não faz isso, ela sussurrou. Não faz eu acreditar em algo que pode acabar. Quem disse que vai acabar? Tudo acaba. Lágrimas escorreram. Meu pai me abandonou. O Diego me abandonou. Eu não aguento mais ser deixada para trás. Eu não sou eles. Como eu posso ter certeza? Leandro encostou a testa na dela, fechando os olhos.
Você não pode. Eu não posso te dar garantia. Só posso te dar a verdade. Ele abriu os olhos, vulnerável. Eu tô apaixonado por você. E pelo Miguel. E eu sei que é cedo. Sei que é confuso, mas é real. E eu não vou embora. Márcia soluçou, segurando Miguel com uma mão e agarrando a camisa de Leandro com a outra. Eu tenho tanto medo. Eu também. Ele beijou a testa dela. Depois a têmpora. Depois suavemente o canto da boca. Mas a gente enfrenta junto. Ela levantou o rosto, os lábios a centímetros dos dele. Iam se beijar, de verdade, finalmente, quando o celular de Leandro tocou. Doutora Raquel, ele atendeu, frustrado. Alô? O rosto dele mudou enquanto ouvia. Quando? Entendi. Não, a gente vai estar lá. Desligou devagar. Toca, o que foi? Márcia perguntou assustada. Diego conseguiu um advogado. Um bom. E anteciparam a audiência. Ele olhou para ela, tenso. É daqui 3 dias. Os 3 dias passaram num borrão de advogados, documentos e tensão. Na manhã da audiência, Márcia vestiu o único vestido decente que tinha. Azul marinho, simples, mas limpo. Leandro usava terno cinza, gravata discreta. Pareciam um casal de verdade. Mas por dentro, ambos estavam se desmoronando. No tribunal, Diego estava sentado ao lado de um advogado jovem e agressivo. Ele tinha cortado o cabelo, estava de terno barato e fingia sobriedade. Quando viu Márcia, sorriu, daquele jeito cruel que ela conhecia tão bem. A juíza entrou. Doutora Beatriz Santana, 60 anos, olhar afiado. Caso número 4678. Pedido de guarda compartilhada versus processo de cessação de poder familiar e adoção. Ela olhou para os 2 lados. Ambas as partes estão presentes? Sim, excelência. Os advogados responderam em uníssono. O advogado de Diego se levantou primeiro. Excelência, meu cliente foi injustamente afastado do filho por circunstâncias financeiras temporárias. Ele agora está empregado, estável, e deseja exercer seus direitos como pai biológico. Interessante, doutora Raquel se levantou. Estável? O senhor Diego foi preso 2 vezes por embriaguez nos últimos 6 meses. Tem 3 processos trabalhistas por abandono de emprego. E só apareceu agora, coincidentemente, depois que a mãe da criança se casou com um homem de posses. Diego bateu na mesa. Isso é mentira. Silêncio! A juíza bateu o martelo. O senhor terá sua vez de falar. Ela examinou os documentos em silêncio por longos minutos. E quero ouvir a mãe. Ela olhou para Márcia. Partinde. Pode se aproximar. Márcia levantou com as pernas trêmulas e se colocou no banco das testemunhas. Senhora Márcia, por que o senhor Diego não participou da gravidez e dos primeiros meses de vida da criança? Ele sumiu, excelência. Quando descobriu que eu estava grávida, disse que não estava preparado. Sumiu por 7 meses. Nunca deu R$1, nunca perguntou como eu estava. Sua voz tremeu, mas continuou firme. Eu criei meu filho sozinha, trabalhando, lutando, e ele só voltou agora porque viu que eu não estou mais sozinha. E o senhor Leandro? Quando ele entrou na vida de vocês? Márcia olhou para Leandro. Ele me deu trabalho quando eu não tinha nada. E sem perceber. Me deu uma família. A juíza fez mais perguntas. Depois chamou Leandro. Senhor Alencar, o senhor está ciente de que adotar uma criança é um compromisso permanente? E sim, excelência. E está preparado para isso? Financeiramente, emocionalmente. Estou. Ele olhou para Márcia. Mais do que nunca. E se o casamento não der certo? O senhor continuaria sendo o pai dessa criança. Leandro não hesitou. Sim, porque ele já é meu filho. No coração, onde importa. A juíza estudou o rosto dele, depois olhou para Diego. Senhor Diego, o senhor tem algo a dizer? Diego se levantou, tentando parecer sincero. Excelência, eu errei, admito, mas sou o pai verdadeiro. Sangue do meu sangue. Esse homem rico não pode simplesmente comprar meu filho. Leandro cerrou os punhos. A juíza tamborilou os dedos na mesa. Vou analisar os laudos da assistente social e dar minha decisão em 48 horas. Até lá, o senhor Diego fica proibido de se aproximar da criança sem supervisão judicial. Audiência encerrada. 2 noites depois, o telefone tocou às 10 da noite. Doutora Raquel. Temos a decisão. Leandro colocou no viva voz. Márcia segurou a mão dele com força. A juíza deferiu a adoção. Diego perdeu o poder familiar.
Miguel é legalmente seu filho agora, Leandro. Márcia desabou chorando. Anos de medo saindo de uma vez. Leandro a puxou para um abraço apertado, também chorando. Acabou, ele sussurrou. Acabou. Mas quando ela se afastou e olhou nos olhos dele, viu algo além de alívio. Viu amor e medo. Leandro, a gente precisa conversar. Sua voz era pequena. Sobre nós. Ele engoliu seco. Eu sei, a batalha legal acabou. Você fez o que prometeu. Se você quiser anular o casamento, eu vou entender. Você não tem mais obrigação de... Para. Ele segurou o rosto dela. Você acha que eu fiz isso por obrigação? Ah, não sei. Foi tudo tão rápido, tão... Márcia. Ele respirou fundo. Eu me casei com você porque sou covarde. Ela piscou confusa. O quê? Eu tinha medo de dizer a verdade. Que te amo desde a primeira noite que segurei o Miguel. Que toda vez que você sorri, alguma coisa em mim se conserta. Que eu acordo pensando em você e durmo com medo de te perder. As palavras saíram rápido, desesperadas. Eu usei a desculpa legal porque não tive coragem de dizer o que realmente queria. Ser seu marido. De verdade. Não no papel, aqui. Ele colocou a mão no peito dela, no coração. Márcia ficou sem ar. Leandro, eu não quero anular nada. Quero renovar. Quero fazer do jeito certo. Quero te namorar, te conquistar. Te mostrar todo dia que não vai existir um dia que eu não acorde grato por você existir. Ela não conseguia falar, só conseguia chorar. Ah, então, por favor. Ele ajoelhou na frente dela. Me dá uma chance. De ser o marido que você merece. O pai que o Miguel merece. E talvez a família que nenhum de nós teve, mas que a gente pode construir juntos. Márcia caiu de joelhos também, segurando o rosto dele. Você é idiota. Ele riu no meio das lágrimas. Eu sei, eu já te amava. Já fazia tempo. Sério? Sério? Então, finalmente, depois de semanas de tensão, de medo, eles se beijaram. De verdade. Suave, molhado de lágrimas, desesperado e perfeito. Quando se afastaram, estavam sorrindo. Então a gente faz do jeito certo agora? Ele perguntou. Do jeito certo, ela concordou. E se beijaram de novo. 6 meses depois, a primavera tinha chegado com força à mansão Alencar. As jacarandás do jardim explodiam em flores roxas e o gramado estava verdejante como nunca. Mas a maior mudança não estava do lado de fora. Márcia acordou com o sol entrando pela janela do quarto. Não o quarto de hóspedes, mas o quarto principal, o quarto deles. Virou a cabeça e viu Leandro ainda dormindo ao lado, o rosto relaxado, o braço jogado sobre a cintura dela. Depois de todos esses meses, ela ainda se surpreendia acordando assim, como se fosse um sonho que podia acabar a qualquer momento. Mas não era sonho. Era real, finalmente real. Ouviu barulhinhos vindos do quarto ao lado, o novo quarto de Miguel, decorado com nuvens pintadas no teto e bichos de pelúcia por todo canto. O bebê tinha aprendido a ficar de pé no berço e agora acordava conversando sozinho toda manhã. Márcia ia se levantar, mas Leandro a puxou de volta. Ainda é cedo, ele murmurou, os olhos ainda fechados. Ele tá acordado. Ele tá feliz. Dá para ouvir. Leandro abriu um olho e sorriu preguiçoso. 5 minutos? Ela se aconchegou nele. 5 minutos. Ficaram assim, embolados, ouvindo o gorgolejo animado de Miguel no quarto ao lado. Eram esses momentos que Márcia mais amava. Os pequenos, os simples, os que ninguém via, mas que construíam uma vida inteira. Em que você está pensando? Leandro perguntou, passando os dedos pelo cabelo dela. Em como tudo mudou. Para melhor? Muito melhor. Ela levantou a cabeça e o beijou. Assustadoramente melhor. Assustadoramente? Porque ainda tem uma parte de mim que tem medo de acordar e isso tudo ter sumido. Leandro ficou sério. Virou de lado para encará-la melhor. Olha para mim. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os dele. Eu não vou a lugar nenhum. E você também não. A gente construiu isso juntos. E é nosso. Para sempre. Ela sorriu, os olhos marejando. Para sempre é uma palavra grande. Eu sei. E mesmo assim estou usando. Ele beijou a testa dela. Porque é exatamente isso que eu quero. Para sempre com você. Com ele. Com essa família meio torta que a gente inventou. Márcia riu no meio das lágrimas. Meio torta é generoso.
Completamente torta, então. Mas é nossa. Miguel começou a gritar mais alto. Não de choro, mas de impaciência. Acho que os 5 minutos acabaram, Leandro disse. Rindo. Foram juntos até o quarto do menino. Quando abriram a porta, Miguel estava de pé segurando a grade do berço. O cabelo espetado, a fralda torta, sorrindo de orelha a orelha. Quando viu os dois, pulou animado e gritou: "Papai, mamãe!" Aquela palavra ainda derretia Leandro toda vez. Papai. Ele pegou o menino no colo e girou ele no ar. Miguel gargalhou aquela risada gostosa de criança feliz. "Bom dia, campeão!" Márcia apoiou a cabeça no ombro de Leandro, observando os dois. Seu coração estava tão cheio que doía, mas era uma dor boa. A dor de quem finalmente tem algo a perder. A manhã passou em uma rotina que já era deles. Café da manhã juntos na varanda, Miguel fazendo bagunça com as panquecas, Leandro tentando convencê-lo a comer pelo menos uma colher de fruta, Márcia rindo dos dois. Depois do café, enquanto Miguel brincava no tapete da sala com seus carrinhos, Leandro chamou Márcia para o escritório. "Preciso te mostrar uma coisa." Ela o seguiu, curiosa. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope grande. "O que é isso?" "Abre." Márcia abriu devagar. Dentro havia documentos e fotos. Fotos deles três. No hospital naquela noite que Miguel ficou doente. No jardim, Miguel dando os primeiros passos. No cartório, no dia do casamento, ela nem sabia que alguém tinha tirado. Na sala, os três assistindo desenho no sofá. Ela olhou para Leandro, confusa. "Você guardou tudo isso?" A assistente social disse que a gente precisava de fotos de família. Ele deu um meio sorriso. Então comecei a tirar. E não parei mais. Ela folheou as fotos, os olhos enchendo de lágrimas. Havia uma dele segurando Miguel pela primeira vez, outra de Márcia rindo na cozinha, farinha no nariz. Uma deles dois olhando um para o outro, enquanto Miguel dormia entre eles no sofá. "Leandro." "Tem mais." Ele pegou outro envelope. "Essas são novas." Ela abriu e seu coração parou. Eram fotos de uma pequena cerimônia montada no jardim da mansão. Arco de flores brancas, cadeiras decoradas, um altar simples mas lindo. O que é isso?" Leandro se ajoelhou na frente dela, pela segunda vez desde que se conheceram. "Eu sei que a gente já é casado, legalmente, mas..." Ele pegou a mão dela. "Eu quero fazer do jeito certo. Quero te pedir em casamento de verdade. Quero que você tenha a cerimônia que merece. Com flores, convidados, votos de verdade." Ele tirou uma caixinha do bolso. "Então, Márcia, você aceita se casar comigo? De novo? Do jeito certo dessa vez?" Dentro da caixinha estava um anel delicado. Não muito grande, não chamativo, mas perfeito. Uma esmeralda pequena cercada de diamantes minúsculos. Márcia cobriu a boca soluçando. "Você tá falando sério?" "Completamente." Ele sorriu, os olhos também brilhando. "A cerimônia é semana que vem, sábado. Só gente próxima. Nada grande, nada extravagante. Só real. Verdadeiro." Ela caiu de joelhos também e o abraçou com força. "Sim, 1000 vezes sim." Ele a beijou, longamente, profundamente, derramando todo o amor que ainda não tinha palavras para expressar. Quando se afastaram, estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você é louco," ela disse. "Sou, por você." Miguel apareceu na porta do escritório, arrastando um carrinho barulhento. Olhou para os dois no chão e veio correndo, jogando-se no meio do abraço. "Papai, mamãe!" Eles o pegaram juntos, formando um sanduíche de família. E ali, naquele escritório que já tinha visto tanta solidão, agora só havia amor. O sábado chegou ensolarado e perfeito. O jardim estava transformado. Flores por todo lado. Rosas brancas, lírios, jasmins, cadeiras decoradas com laços de cetim. Um pequeno altar montado sob o arco de jacarandá. Havia poucas pessoas. Doutora Raquel e o marido, alguns amigos próximos de Leandro, a governanta que sempre torceu por eles e a antiga vizinha de Márcia, que tinha cuidado de Miguel algumas vezes. Pequeno, íntimo, perfeito. Márcia estava no quarto se arrumando quando bateram na porta. Era a governanta, Dona Amélia, com os olhos marejados. "Minha filha, você tá linda." O vestido era simples, off-white com renda delicada nos ombros caindo leve até os pés. Nada ostentoso. Mas quando Márcia se olhou no espelho, viu algo que nunca tinha visto antes. Viu uma noiva.
Uma mulher amada. Uma mulher que acreditava em finais felizes de novo. Ele tá nervoso lá embaixo, Dona Amélia disse, rindo. Já refez a gravata 3 vezes. Márcia sorriu, o coração disparado. Eu também tô nervosa. Mas é a nervoso bom. A senhora segurou a mão dela. O nervoso de quem tem certeza. E tinha. Pela primeira vez na vida, Márcia tinha certeza absoluta. A música começou. Uma versão suave de violão de A Thousand Years. Márcia desceu as escadas do jardim. Sem pai para entregá-la, sem cortejo tradicional. Mas ela não estava sozinha. Miguel estava em seus braços, vestido com um macacão azul marinho, segurando uma almofadinha com as alianças, amarradas com fita para não cair. Quando chegaram ao altar, Leandro estava ali. E a expressão no rosto dele quando a viu, Márcia guardaria aquela expressão para sempre. Amor puro. Admiração, gratidão, desejo, tudo misturado num só olhar. Ela parou na frente dele, segurando Miguel. Oi, ela sussurrou. Oi. Ele limpou uma lágrima que tinha escapado. Você tá... Não tem palavra. Você também. O celebrante sorriu. Que podemos começar? Eles assentiram. Estamos aqui hoje para celebrar algo raro. Um amor que começou na dificuldade, cresceu na luta e floresceu na verdade. Ele olhou para os dois. Leandro e Márcia já são casados legalmente, mas hoje escolhem se casar no coração, na alma, nos votos que realmente importam. Ele acenou para Leandro. Seus votos? Leandro respirou fundo. Tinha escrito algo, mas quando olhou para Márcia, esqueceu tudo. Falou do coração. Márcia, eu passei anos achando que tinha perdido a capacidade de amar, que tinha perdido a capacidade de acreditar em recomeços. Sua voz falhou, mas continuou. Até que uma madrugada, eu desci as escadas irritado com o choro de um bebê e encontrei você. E você me mostrou que amor não é sobre nunca sentir dor. É sobre encontrar alguém que faça a dor valer a pena. Ele segurou as mãos dela. Você me salvou. E eu prometo passar o resto da minha vida te mostrando que você não errou em acreditar em mim. Eu te amo. Amo vocês dois. E não existe futuro que eu queira, se não for ao lado de vocês. Márcia estava chorando abertamente. O celebrante acenou para ela. Seus votos? Ela limpou as lágrimas, tentando se compor. Leandro, eu passei a vida inteira sendo abandonada. Meu pai, o Diego, até pessoas que prometeram ficar. Ela segurou o rosto dele. E quando você apareceu, eu tive tanto medo, porque você era bom demais, gentil demais, e eu achava que ia ser temporário, que você ia ver quem eu realmente era e ia embora também. Ela sorriu no meio das lágrimas. Mas você ficou. Nos dias ruins, nos dias assustadores, nos dias impossíveis, você ficou. E me ensinou que amor verdadeiro não é sobre nunca ter medo. É sobre ter medo e escolher ficar mesmo assim. Ela beijou a testa dele levemente. Eu te amo e prometo que vou escolher você, todos os dias pelo resto da minha vida. Não havia um olho seco no jardim. O celebrante teve que limpar a própria garganta antes de continuar. As alianças? Miguel, que tinha ficado quietinho o tempo todo, estendeu a almofadinha. Leandro pegou uma aliança e colocou no dedo de Márcia. Com essa aliança eu me entrego. Márcia pegou a outra e colocou no dedo dele. Com essa aliança eu me entrego. Então, pelo poder que me foi concedido e, mais importante, pelo amor que está claro aqui, o celebrante sorriu. Eu os declaro marido e mulher, de novo. E dessa vez do jeito certo. Leandro puxou Márcia e a beijou, longamente, apaixonadamente, sem medo. Os convidados aplaudiram. Miguel gritou, papai, animado, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo a felicidade ao redor. Quando o beijo terminou, Leandro encostou a testa na dela. Oi, Swandumespe, esposa. Oi, marido. E os três, Leandro, Márcia e Miguel, viraram para os convidados sorrindo. Uma família. Finalmente, completamente, perfeitamente, uma família. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.